que a revelação ainda seja maior, e ele seja, Deus, um instrumento do Senhor para edificar a nossa fé e nos alimentar espiritualmente, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Pastor Giovanni. Amém, amado. Pode se assentar, graça e a paz. Abra comigo, meu irmão, minha irmã, no Salmo de número 39. Salmo de número 39. Com a graça de Deus, vamos falar um tema bem importante, né? E a gente fica muito feliz, né, como pastores, obreiros e obreiras aqui da igreja, em ver tantos milagres, né, tantas coisas maravilhosas acontecendo no meio do rebanho do Senhor nesse lugar, né? Coisas tremendas, milagres, coisas extraordinárias acontecendo. E Deus é assim, amados. Deus faz coisas maravilhosas na vida daqueles que confiam nele, naqueles que colocam a sua esperança no Senhor. E se Deus tem abençoado a vida desses irmãos que vieram testemunhar aqui, Deus também pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, no nome de Jesus. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus. Você que está nos ouvindo pela rádio também, pela internet, eu sou o pastor Giovanni. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e com a graça de Deus, prepare o seu coração para aquilo que Deus quer nos ensinar nessa noite. Um lindo trecho das Escrituras, no Salmo de número 39, abra comigo a palavra de Deus, no livro dos Salmos, o Salmo de número 39, é um lindo Salmo de Davi, que fala sobre viver com prudência. Da mesma maneira que Davi, naquela época, né, estava passando por lutas, dificuldades, crises, inimigos se levantavam contra ele, nós também hoje passamos por dificuldades, por lutas, por tribulações, né? Vivemos um momento complicado a nível político, vivemos um momento complicadíssimo a nível econômico, mas o nosso coração, querido, não está posto na política, a nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está na economia, a nossa confiança se encontra no Senhor, que fez os céus e a terra, que é nosso Pai, que é um Deus pessoal, que é o Deus da Bíblia, e Ele promete cuidar de nós. Se nós fizermos a nossa parte, encararmos os problemas, as dificuldades, as lutas, com fé no coração e esperança, Deus fará coisas extraordinárias e grandes coisas Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos lá então, vivendo com prudência, é o tema da nossa meditação nessa noite. Vivendo com prudência. Eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz assim: remi o tempo, porque os dias são maus. Toda vez que eu penso no que está acontecendo hoje, todas as situações, né? Não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, eu lembro dessas palavras do apóstolo Paulo, que está lá no livro de Efésios. Remi o tempo, ou seja, administre bem o tempo, cuida do tempo, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Seja sábio, seja prudente, e é sobre isso que nós vamos falar nesse lindo salmo de Davi, vivendo com prudência. Vocês sabem que prudência é uma vida com cuidado, é uma vida com sabedoria, é uma vida de alguém que vive, sabe discernir os tempos, os modos, o que acontece, o que está acontecendo, é alguém que tem percepção, que é sensível à necessidade dos outros, à necessidade da sua própria vida, à necessidade da sua família, que age com sabedoria de Deus. Alguém prudente é alguém cuidadoso, alguém que é sábio, alguém que é inteligente, alguém que tem entendimento, alguém que não faz burrada, alguém que evita o erro e que elimina ao mesmo tempo a dor, porque todo erro leva a algum tipo de dor, sim ou não, irmãos? Né? Quando você erra, automaticamente vem a consequência do erro, e o erro leva à dor. Então nós vamos ver como é que a gente pode evitar a dor, no sentido de evitar erros e de viver uma vida com prudência, entendendo a mente de Deus, o que Deus espera de nós e como viver essa vida prudentemente, com prudência. É isso que nós vamos falar nessa
noite com a graça do nosso Deus maravilhoso. Vamos lá então, Salmo 39, versículo 1. O salmista Davi diz o seguinte: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito, ou inflamou-me o peito, e o coração no peito, diz outras versões. Enquanto eu meditava, ateou-se um fogo dentro de mim. Então disse eu com a minha própria língua: Senhor, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde aos meus dias, o comprimento de alguns, desce aos meus dias o comprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, o que eu espero? E aí o próprio salmista responde para si mesmo, para a sua alma, para o seu coração: Tu, Senhor, és a minha esperança. Glória a Deus. Será que você pode levantar as mãos para os céus e falar: Tu, Senhor, és a minha esperança? Aleluia, glória a Deus. Seu destaque do texto. Versículo 8: livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato, do tolo, do ímpio. Emudeço, não abra os lábios, porque tu fizeste isto. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões, por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te emudeças, ou seja, não fique calado à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino, como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, ou fôlego, antes que eu passe e deixe de existir. Louvado seja o nome do Senhor. Que lindo salmo, né, gente? Que maravilha. Esse salmo nos ensina como viver com prudência. O que nós podemos observar com relação à vida? Provavelmente aqui o salmista Davi estava passando por um momento de crise existencial, de crise, um pesar no coração, uma luta. Algo estava acontecendo na vida do salmista, e ele relata aqui e nos ensina uma série de princípios maravilhosos de como podemos viver com prudência. Talvez aí na sua Bíblia, o título desse capítulo 39 seja a vaidade da vida, E nós vamos aprender junto com esse texto, aquilo que tem valor verdadeiramente para nós e para Deus, aquilo que tem valor eterno, e aquilo que não tem valor, ou seja, é vaidade. É como a palha, é como os ventos, não tem valor algum no sentido de que não tem valor espiritual, não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, só aumenta a nossa dor, o nosso flagelo, a nossa dificuldade, e é onde muitos infelizmente têm colocado seu coração, no lugar errado, em situações erradas, e vivido talvez uma vida todo afligido, porque não tem colocado seu coração no lugar certo. E o lugar certo para a gente colocar o nosso coração é em Jesus. Amém? É no Deus da palavra, é no Deus da Bíblia, é no Deus do salmista Davi. O mesmo Deus do salmista Davi é o nosso Deus, e Ele continua operando maravilhas na vida daqueles que confiam nele. Esse é o Deus maravilhoso. Então, como viver com prudência? Como é que eu posso viver com prudência? O primeiro princípio que nós podemos aprender se encontra no versículo 1 a 2, Primeiro princípio para viver com prudência nós vamos estar projetando, é que precisamos guardar a nossa
boca. Precisamos guardar a nossa boca. Queridos, infelizmente, né, a vida prova isso, que a nossa boca nos mete em cada enrascada. Sim ou não, irmãos? Às vezes com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos. E o salmista fala disso: Senhor, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua. Né? O salmista reconhece que existe um perigo na nossa boca, existe um perigo na nossa língua. E ele pede a Deus que Deus o ajude a se manter no caminho de vida eterna, guardando a sua boca. Para quê, irmãos? Para não pecar contra Deus. Quantas vezes pecamos, né, contra Deus? Usamos, por exemplo, o nome de Deus em vão, sem sentido, né? Ai meu Deus, ai meu Jesus. E você não está invocando o nome de Jesus, querido, isso é algo muito sério. Eu preciso cuidar, você precisa cuidar, né? Isso virou uma mania, e a Bíblia diz que nós não podemos usar o nome de Deus de maneira indevida. Quando estamos orando, invocando a Deus ou adorando a Deus, podemos usar o nome de Deus porque é de maneira devida, de maneira correta. Mas quantas vezes da nossa boca sai o nome de Deus de maneira indevida? E pior aqueles crentes ainda que falam, ai Nossa Senhora, né? Pior ainda. Querido, calma, cuida com a sua boca, não é verdade? A gente precisa cuidar, não usar o nome de Deus em vão, para não pecar, para não usar de maneira indevida a nossa língua, a nossa boca. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Nós temos que cuidar. Muitas vezes sentimos coisas horríveis dentro do nosso coração, externamos, colocamos para fora, né? Coisas negativas, acabamos afetando pessoas que estão ao nosso redor. O salmista pede para o Senhor: Senhor, guarda minha boca, para não pecar contra ti. Ele diz: Senhor, coloca uma mordaça na minha boca. Em outras palavras, coloca um freio na minha boca. Senhor, me ajuda a ter uma boca santa, uma boca abençoada, uma boca profética, uma boca que realmente vá me abençoar e abençoar a vida das pessoas. Amém? Por isso a Bíblia diz que nós temos que a palavra de Deus precisa habitar ricamente no nosso coração. Que quando a palavra de Deus habita ricamente nos nossos corações, a nossa boca é uma fonte de vida. Sim ou não, irmãos? A Bíblia diz no Provérbios, né, que a nossa boca é fonte de vida e de morte. E o que bem a utiliza comerá do seu fruto. Que tipo de fruto você tem comido através da sua boca? Que tipo de resultado, que tipo de consequência tem vindo sobre a tua vida? Será que você tem tido prudência ao falar? Será que você tem tido cuidado ao falar, principalmente, que diz o Salmo aqui, perante os ímpios, perante aqueles que não conhecem a Deus? Será que você tem sido cuidadoso? Você tem tido cuidado? Quando você está no meio do povo que não conhece a Deus, o que tem saído da tua boca, meu irmão? Precisamos viver com prudência no nome de Jesus. É melhor calar do que falar aquilo que não edifica. Abra comigo Efésios 4. Efésios 4. Olha o que a Bíblia diz, né, no versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha, no versículo 26, 4:26, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Muitas vezes a gente dá lugar ao diabo com a nossa boca, usamos de maneira indevida a nossa boca. A Bíblia diz, no versículo 29, presta atenção: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe significa podre, podridão, sujeira, né? Você que gosta de falar palavrão, olha o que a Bíblia diz: não saia da vossa boca
nenhuma palavra torpe, ou seja, podre, mas sim unicamente aquela que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça àqueles que ouvem. Olha o versículo 30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Tem muita gente que tem entristecido o Espírito Santo com aquilo que fala, é descuidado na frente dos ímpios, fala o que não deve na frente da sua família, fala o que não deve na frente dos outros, ou em todo momento tem uma boca suja, uma boca podre, palavras torpes. A Bíblia diz que da nossa boca só pode sair coisas que venham edificar, ou seja, construir, abençoar a vida das outras pessoas. Amém? Elimine a podridão da sua boca e comece a usar a tua boca como uma fonte de vida. Só que a palavra diz aqui nesse lindo salmo, volta para lá, para o Salmo 39, que nós temos também que ter um cuidado, né? Em não deixar de falar aquilo que precisa ser falado. Só não posso me omitir quanto aquilo que é justo, aquilo que é correto, né? Nós não podemos nos calar, como diz o versículo 2, emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Eu creio aqui que o salmista estava falando que ele se omitiu em algo, na hora de falar, quer dizer, na hora que não deveria falar, ele falou besteira. E ele falou, Senhor, guarda minha boca, para não pecar contra ti. Mas na hora que ele deveria fazer o bem, fazer o que é correto, falar o que deveria ser falado, ele se calou. E por isso, sua dor se agravou, irmão. Quer dizer, a gente também não pode amordaçar a nossa boca de tal maneira que quando a gente precisar falar aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que vai livrar alguém de uma situação de enrascada, de problema, de dificuldade, nós nos omitirmos, nós lavarmos as nossas mãos, como fez Pôncio Pilatos. Porque isso daí se torna um outro pecado, chamado pecado de omissão. Nós temos que ser verdadeiros ao falar aquilo que é justo, aquilo que é correto, e não podemos ser omissos. Por quê? Porque se nós formos omissos, se nós não falarmos aquilo que Deus espera que eu e você falemos, isso vai atrair dor de consciência e dor de alma. É o que nós vemos aqui nesse lindo salmo. Segundo princípio que nós aprendemos, amados, para viver de maneira prudente, é ter um coração incendiado por Deus. Amém? Fala comigo, precisamos ter um coração incendiado por Deus. Nós vemos isso no versículo 3, né? Do versículo 3 ao versículo 4, parte A. Ele diz assim, né? Incendiou-se no meu peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se um fogo lá dentro. Então disse eu com a minha própria língua, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim. Até aí, até essa parte. Então nós aprendemos aqui que precisamos, para vivermos de maneira prudente, nesse tempo do fim, um tempo de dificuldade, um tempo onde nós encaramos leões todos os dias, problemas, dificuldades, precisamos ter um coração incendiado por Deus. Amém? Quem quer ter um coração incendiado por Deus, levanta as mãos para o alto e fala, Senhor, eu quero, Senhor, ter um coração incendiado por Ti. Amados, nós não podemos ter um coração gelado com relação às coisas de Deus, com relação à igreja, com relação às coisas espirituais. Precisamos ter um coração inflamado por Deus. E como é que se inflamou esse coração? A Bíblia diz ali, ó, inflamou-se no peito o coração, no versículo 3, enquanto eu meditava. É meditando na palavra, é orando, é jejuando, é adorando a Deus, é vindo na igreja, que o nosso coração se incendeia para Ele. E amados, nós vivemos tempos difíceis. A Bíblia diz em Mateus 24, que nos últimos dias se propagaria a iniquidade e o amor de muitos se esfriaria. E nós temos visto muitos cristãos com amor
a Deus se esfriando o amor a Deus, a igreja tendo um amor superficial, um evangelho superficial, um coração gelado diante de Deus, abandonando Jesus por qualquer motivo fútil. Para vencermos esse tempo do fim, para vivermos uma vida com prudência, precisamos ter o nosso coração incendiado por Deus todos os dias. Amém? Precisamos ter esse desejo que o salmista tem, o desejo de dizer ao Senhor: Senhor, faz-me conhecer o meu fim. Ou seja, é a mesma coisa que um clamor diante do Senhor, falando: Senhor, e aí, o que vai acontecer comigo? Qual é o meu propósito de vida? O que o Senhor quer de mim? Qual é o teu sonho para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu vou? Para onde eu vou? Céu ou inferno? Nós precisamos saber qual é o nosso fim. Precisamos saber que tipo de vida temos levado no cristianismo. Uma vida séria, honesta diante de Deus, ou uma vida hipócrita, falsa, caminhando para o inferno. A Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito, e Ele é a porta, e o caminho que conduz à vida eterna é difícil, não é fácil ser cristão, amém? Não é moleza, é luta diária, batalha diária. Precisamos encarar os problemas, as dificuldades, precisamos assumir as nossas responsabilidades, se queremos ser livres de verdade, se queremos ter um coração incendiado por Deus, amados. O cristão não pode viver nas nuvens, não, ele tem que ter o pé no chão, e o coração em Deus, amém? O pé no chão fala de uma pessoa que vive e encara as suas realidades, que pisa no chão da terra, né? Que um evangelho concreto, um evangelho que toca, um evangelho que faz, um evangelho que realiza. Mas para isso acontecer na nossa vida, amados, nós precisamos ter um coração incendiado por Deus. Será que você tem perguntado para Deus o que é que Deus quer que você faça? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o teu fim? Você está com a salvação em dia diante de Deus? Hoje mesmo estava indo para Maringá, representar minha universidade lá, fazendo um seminário, e coisa de 5 minutos, aconteceu um acidente, o caminhão virou, 2 carros bateram, um monte de cadáver saindo, indo para o IML. E aí, se fosse eu? Eu tenho que estar em dia com Deus, sim ou não, irmãos? A hora que eu passei lá, me gerou um temor no coração, pensando nisso. 5 minutos atrás, poderia ser eu aqui batendo esse caminhão. E aí, como é que está a tua salvação? Como é que vai ser o teu fim? Você está preparado para se encontrar com Deus? Tu está preparado para se encontrar e sofrer o juízo de Deus? A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e logo após a sua morte física, nós teremos um juízo diante de Deus. E por isso precisamos ter a certeza da nossa salvação, de que estamos em dia com o Senhor, que a vida cristã não é brincadeira, que a gente não pode viver, brincar de ser crente. O diabo não brinca de ser diabo. A morte pode chegar a qualquer hora. Jesus pode voltar a qualquer hora na tua vida, querido. A volta de Jesus pode ser a morte física. E aí? Será que você está preparado? Será que você pensa qual será o seu fim? Será que você pergunta para Deus? Será que você pensa nisso? Porque às vezes a gente vive como se nós fôssemos eternos. Sim ou não? Nós temos, parece que, medo da morte. Não, o crente não pode ter medo da morte. A morte é uma passagem para um lugar muito melhor, se ele estiver em dia com Deus, se ele estiver alinhado com o céu. Semana passada mesmo morreu um pastor amigo meu lá em Barreto, 52 anos, jovem, deu um ataque cardíaco fulminante, caiu no chão, faleceu. Pastor João, Ministério Ouvir e Crer, Barreto. E aí, irmãos? A gente tem que pensar nisso. Como é que está a nossa vida? Qual será o nosso fim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que eu estou indo para o céu ou estou indo para o inferno? O que eu estou fazendo com os meus dias? Nós temos que ser como o salmista Davi, que ele falou num dos seus salmos: Senhor, ajuda-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração sábio diante do Senhor. Amém?
Será que você tem vivido com prudência? Será que você tem vivido com sabedoria? Será que você tem crescido nisso? Terceiro princípio que nós aprendemos nesse salmo, querido. Precisamos reconhecer a fragilidade humana. Nós somos frágeis. Nós viemos do pó da terra. Nós somos vasos de barro. O que faz a diferença na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Se não tem o Espírito Santo, é um mero vaso de barro que vai se quebrar e vai perecer nessa terra. Será que você reconhece isso? A sua fragilidade? Ou age como se fosse um super-homem, uma super-mulher? E às vezes quer fazer isso dentro da família. Quer ser um super-homem, uma super-mulher. E aí quando vem a dificuldade, a crise, o problema, você se desmonta, porque criou uma imagem de alguém que você não é. Ei, meu irmão? Nós precisamos ser apenas humanos. Amém? Entender que nós somos frágeis. Viemos do pó da terra e ao pó nós vamos retornar. Quão poucos são os nossos dias. A Bíblia costuma dizer, né, que nós estamos na palma das mãos de Deus. E aí? A nossa vida é como nada diante de Deus. Aqui usa a palavra sombra, é como uma sombra. Lá em Tiago fala, é como uma nuvem que hoje está aqui e desaparece. É assim a nossa vida. E o que nós temos feito com a nossa vida? Essa é a chave. O que nós temos feito com a nossa vida? Será que temos vivido com intensidade, com paixão, com o coração inflamado para Deus, com cuidado ao falar, com cuidado com a boca? Será que temos vivido com prudência? Ou será que temos seguido as vaidades desse mundo, o poder, a fama, dinheiro, prazeres, né? A nossa vida é como nada diante de Deus. E a nossa vida, comparada de Deus, fala da nossa pequenez e da grandeza do nosso Deus. Amém? Nós somos um pontinho de areia dentro de um planeta minúsculo dentro do universo. Esse sou eu, esse é você. Ao mesmo tempo que nós somos tão pequenos e Deus é tão grande, a Bíblia diz que Ele se importa com cada um de nós. Amém? E que nós somos especiais para o coração de Deus. Se estamos em Deus e Deus está em nós, querido, isso faz toda a diferença. Somos filhos de Deus, amados de Deus, especiais para o coração do Senhor. Apesar de pequenos, apesar de frágeis. E precisamos reconhecer isso. O nosso grande Deus, Ele quer ter comunhão conosco, relacionamento, amor, graça e misericórdia para derramar sobre a tua e sobre a minha vida, no nome de Jesus. Eu quero isso sobre a minha vida. E você quer? Então o segredo é estar em Cristo. Quarto princípio que nós aprendemos nesse lindo salmo: precisamos reconhecer o perigo da aparência. Quando ele fala aqui, né? Ele fala aqui sobre pura vaidade, fala sobre sombra, fala sobre inquietude, fala sobre amontoar tesouros no versículo 6. Tem muita gente que vive de aparência, né? Como dizia um pensador nos tempos antigos, no período moderno, ele dizia, né, que o homem nasce livre, mas a sociedade o corrompe. A nossa sociedade quer nos corromper, quer nos fazer viver de aparência, de casca. Nós vemos hoje, né, as pessoas cada vez mais querendo criar uma autoimagem de si, valorizando a aparência e diminuindo a essência. Pessoas querem ter, mas esquecem de ser. Pessoas querem possuir, mas não tendo nada dentro de si, sendo vazias por dentro. Então nós precisamos reconhecer o perigo da aparência, irmãos. Gostamos de criar uma imagem diante dos outros que nem sempre é verdadeira. Será que você tem vivido de verdade? Será que você é o mesmo em todos os lugares, com todas as pessoas? Ou você é alguém dissimulado, que diante de um é uma pessoa, diante do outro é outra pessoa, na igreja é uma pessoa, lá fora é totalmente diferente? Será que você é autêntico? Será que você é verdadeiro?
ou você somente vive de aparência, meu irmão? O que Deus quer é o nosso coração. Amém? Coração fala de interior. A espiritualidade, ela não brota de fora para dentro, ela brota de dentro para fora. As mudanças de Deus começam de dentro para fora, não de fora para dentro. Nós precisamos entender isso, que Deus quer é o nosso coração. E infelizmente, amados, muitos têm se apegado, né? Amontoado riquezas nessa terra, mas perdido a sua alma. E riquezas que ficarão ao final da vida, como diz aqui o salmista, para os outros. Para os outros. O salmista fala isso, olha só. Com efeito, no versículo 6, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. É correr atrás do vento, irmãos. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele, fala assim: meu irmão, não corra atrás do vento. Não corra atrás do vento, meu irmão. É o que Deus quer falar conosco nessa noite. Busca aquilo que realmente tem valor, a sua família, os seus amigos, a igreja, a sua vida espiritual, né? As coisas que realmente têm valor, os relacionamentos, o nosso caráter, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, a nossa convicção. Convicção, caráter e comunhão são os três elementos, são as três coisas que nós vamos levar para a glória. Convicção, caráter e comunhão. Relacionamento, relacionamento com Deus, relacionamento com pessoas, a construção de uma personalidade. Como é que está o teu coração, querido? Será que você é só casca? Ou você realmente tem conteúdo dentro de você? Deus quer ver o conteúdo que existe dentro do seu coração. E para viver uma vida com prudência, precisamos reconhecer o perigo da aparência. Amém? Precisamos ser livres, como disse o pensador, mas não nos deixar corromper pela sociedade aí fora. Viver com simplicidade, viver com honestidade, viver na verdade, viver na justiça. Será que é assim que nós temos vivido? É isso que o salmista quer nos ensinar. E por último, amados, o quinto princípio para vivermos uma vida com prudência é reconhecer o Senhor como a nossa esperança. Amém? Esse é o auge da palavra. Reconhecer o nosso Senhor como a nossa esperança. A nossa esperança não é a Dilma, muito menos essa Assembleia Constituinte de deputados lá que a gente não sabe em quem confiar. A nossa esperança não é o judiciário que não consegue responder, né, os desejos da nossa população, sim ou não? A nossa esperança não está no outro, a nossa esperança não está em nós, a nossa esperança precisa estar no Senhor dos Exércitos. É nele que o nosso coração precisa estar confiado. Nós como brasileiros principalmente, a gente só se decepciona. Sim ou não, irmãos? Em meio a essa crise toda, a gente não sabe em quem confiar. É uma crise de confiança. Existe isso. Mas nós cristãos não entramos em crise de confiança. Porque a nossa confiança não está no homem, não está nas instituições, não está no governo, não está na economia global. A nossa confiança está no Senhor dos... Nós vamos fazer a nossa parte. Vamos encarar os problemas, amém? Não vamos viver no mundo das nuvens, não. Vamos ter o pé no chão e o coração em Deus. Lembre-se disso, dessa frase. Eu preciso ter o pé no chão e o coração em Deus. Os olhos na nossa pátria, que é o céu, mas o meu pé precisa estar nessa terra. Encarar os fatos, encarar os problemas, e não fazer como muitos ali, correr atrás de vícios, né? É boteco, é drogas, é não sei o que, é prostituição. Eles buscam fugir dos problemas através dos vícios e das compulsões. Nós não somos como esse. Nós encaramos o leão.
nós enfrentamos o problema e temos Jesus Cristo no nosso coração que vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém, amado? Não fuja do problema, senão ele vai te pegar lá na frente. Isso é uma coisa que eu ouvi, acho que há uns 15 anos atrás, nunca mais esqueci. Giovanni, não fuja do problema. Porque se você tentar fugir do problema aqui hoje, pode até parecer que você escapou dele, mas logo ali em seguida Deus vai fazer voltar o problema, porque Ele quer fazer com que você triunfe sobre ele, no nome de Jesus. Então para que atrasar uma coisa que eu vou ter que encarar? Não atrase, enfrente, encare, diga não, no nome de Jesus, diga sim para Jesus, e Deus vai te dar a vitória. Ele é a nossa esperança está no Senhor. Ele é que nos livra de todas as transgressões, dos pecados, da sujeira com seu sangue poderoso. Ele nos livra, né, daqueles que querem a nossa ruína e zombam contra nós. Está aqui no Salmo. Ele nos ensina que não devemos nem maldizer o nosso inimigo, falar mal deles, que senão nós nos tornamos igual a eles. Sim ou não? Não é porque alguém falou mal de você que você vai usar a tua boca para ferir e falar mal dele, não. Você tem que fazer a diferença, você tem que orar por ele. Você tem que interceder por ele e falar: Senhor, eu te entrego essa calúnia, essa maledicência, essa injúria. Eu entrego para o Senhor é meu justo juiz. Faz uma obra nesse homem, né? Ou trata, ou o Senhor salva. Melhor se salvar. E aí você vai ter que aguentar ele aqui dentro. Ô glória! Aí eu quero ver ser crente. Irmão, será que você pode entender que é Deus que é a nossa esperança? Ele resolve as questões, né, com relação à consciência, uma alma pesada. Ele nos disciplina em amor. Ele mostra que vaidade e aparência, né, e vã formosura não levam a nada. Como diz Provérbios 31, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Não adianta, minha irmã, você está toda linda, maravilhosa, mas o coração está podre, a língua está afiada. O homem é a mesma coisa, lindo, musculoso, sarado, trincado. O que adianta isso? E o coração podre. Abre a boca, só sai asneira, só sai sujeira, só fere as pessoas que estão ao redor. Não adianta de nada, é mera aparência, é pura vaidade, é vã formosura. Mas o homem e a mulher que teme ao Senhor, esse será louvado. Entenda isso, querido. Deus promete ouvir a nossa oração, se nós tivermos corações quebrantados. Ele nos responde quando clamamos, quando choramos. Ele nos responde, Ele não permanece calado, como pensava aqui o salmista. Pelo contrário, Ele nos responde, e nós reconhecemos que somos da família de Deus, que o céu é o nosso lugar, e que Deus é um Deus de renovo, de esperança, que vivifica aqueles que estão caídos, levanta o caído, cura o enfermo, sara o ferido e poupa o seu povo, pela sua graça e a sua misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos relembrar os 5 pontos que nós aprendemos. Primeiro, guardar a minha boca. Segundo, ter um coração incendiado por Deus. Terceiro, reconhecer a fragilidade humana. Quarto, reconhecer o perigo da aparência. Tenha conteúdo, tenha essência. A espiritualidade começa lá dentro de você. Não queira ser aquilo que você não é. Não queira ter aquilo que você não tem. Seja grato a Deus por aquilo que Deus tem feito na tua vida. E por último, reconheça o Senhor como a sua esperança, como a minha esperança, como a nossa esperança, no nome de Jesus. Será que o seu coração pode se encher de fé nessa noite? Será que você pode se colocar de pé diante do Senhor? Segurar na mão do irmão que está do seu lado, fecharmos os corredores, fazemos uma oração forte agora diante do Senhor. Você que precisa de uma bênção, de um milagre, você que está nos ouvindo pela rádio, pela internet, Deus pode fazer coisas extraordinárias na sua vida. Aquele que confia nele jamais será decepcionado, diz a palavra de Deus.
tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Então fecha os teus olhos agora, começa a orar diante do Senhor, começa a apresentar para Deus a sua indagação, começa a clamar a Ele, porque Ele promete responder o teu clamor, a tua oração, a tua necessidade, ou a necessidade de alguém que você está trazendo nessa noite diante do Senhor. Nós estamos aqui para invocar o nome do Senhor e crer que Ele vai fazer maravilhas no nosso meio. Senhor, no nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, nesta igreja, nesta comunidade de fé e de esperança e de amor. Senhor, nós temos visto tantos milagres, tantas maravilhas, irmãos e irmãs recebendo bênçãos da parte do Senhor. Senhor, e nós cremos que o Senhor tem muito mais ainda para nós, não por causa de nós, mas por causa da tua graça e da tua misericórdia, porque o Senhor tem alegria em abençoar os teus filhos, o Senhor tem prazer em abençoar os filhos que o amam, Senhor, e nós te amamos. A nossa esperança é o Senhor, o nosso coração não está na economia, não está nos governos humanos, o nosso coração está confiado em Jeová, no Deus da Bíblia, no seu Filho amado Jesus Cristo, e no Espírito Santo que incendeia o nosso coração. Ó Deus, incendeia o coração do teu povo, aquele que chegou com o coração frio, gelado, aquele que chegou na igreja com o coração amarrado, aquele que chegou com algum problema ou dificuldade, toda ação maligna, toda obra do inferno, toda ação de demônios, vão caindo por terra agora no nome de Jesus. Ouçam demônios agora, vá tirando todo o teu lixo, toda a sujeira, toda a imundícia, toda a enfermidade, toda a praga, todo embaraço, todo grilhão, vai caindo fora agora no nome de Jesus, vai caindo fora, agora, nós pisamos na cabeça de serpentes e escorpiões, e de todo o poder do mal, e nós ordenamos todo o mal, caia fora, demônios saiam agora, espíritos de enfermidade saiam agora, dos corpos, das vidas, das circunstâncias, da família, dos casamentos, da vida dos filhos, das finanças, em nome de Jesus, vai caindo por terra, agora, no nome de Jesus, nós triunfaremos pela palavra de fé, pela palavra de Deus nós venceremos, como diz a palavra de Deus, aquele que em ti confia jamais será decepcionado, e nós confiamos em ti, nós colocamos o nosso coração em Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, a âncora da nossa fé, a nossa alma está ancorada, a nossa fé está ancorada na rocha eterna, que é Jesus Cristo nosso Senhor, para o louvor e glória do teu nome. Senhor, envia os teus anjos a trabalhar a favor daqueles que te temem, daqueles que amam o teu nome. Senhor, muda tudo aquilo que tiver que mudar dentro de nós, na nossa vida, na nossa história, aquilo, ó Deus, que embaraça, atrapalha o nosso caminhar na vida eterna. Senhor, vai mudando, vai aparando as arestas do nosso coração, vai mudando o que tiver que mudar.